Mano, então, ontem aconteceu o jogo entre Manchester City e o Arsenal. E após o jogo, simplesmente Haaland não ter dado um chute no gol e ter desperdiçado um lance, Haaland ficou preso entre dois zagueiros dos Gunners, que foi simplesmente algemado pelo Magalhães e Saliba. E simplesmente, com 70% da posse de bola, o City não deixou o Arsenal, só deixou o Arsenal no campo de defesa, mas não conseguiu trazer a finalização em uma finalização perigosa. Mas então, o vídeo de hoje é sobre se o Haaland é craque ou não. E eu vou falar uma frase do Corvi daqui a pouco que alguns podem considerar muito como Haaland. Mas então, assista o vídeo até o final e comente se você discorda ou se tem algum ponto que eu falei no vídeo que você discordou. Mas é o seguinte, a frase é assim: nunca compare um grande jogador com um simples goleador. Então, essa é a frase. Mas eu vou falar um bagulho. Após a partida entre Arsenal e Manchester City, o jogador Haaland ficou polemizado por acharem que ele é simplesmente um goleador e não um grande jogador, pois a avaliação do jogador ficou baixa, como jogadores abaixo de Trossard, que jogou 18 minutos, o Martinelli, que jogou 12 minutos, o Foden, que jogou 61 minutos, e ficou empatado com o Grealish em sétimo lugar, que só jogou 29 minutos. E eles falaram que, cara, não faz sentido um cara que é como o Haaland não ter dado um chute na bola, ter ficado preso, fazendo ele ser considerado um só goleador, jogador fraco. Mas então, partindo pro vídeo. Uma vez perguntaram para o Pepe Guardiola: quando você tinha Messi, sempre esperava que ele marcasse todos os gols? Você sente o mesmo com o Haaland? E ele simplesmente respondeu: sim, a diferença é que Haaland precisa de seus companheiros para fazer isso. Messi tinha a capacidade de conseguir fazer sozinho. Que, em resumo, ele disse que o Haaland precisa do time todo para marcar, já o Messi conseguia criar jogada sozinho e dar um passe ou fazer o gol. Porém, não estou criticando, ele é sim um bom finalizador, com 244 jogos e 212 gols e 50 assistências e 4 hat-tricks na carreira. Além de com 23 anos já estar na artilharia da Premier League 23 e 24. Então, eu vou dar um pouco da minha opinião aqui, beleza? Que depende do jogador muito o time, pois tem esses times que preferem um jogador completo do que um jogador que vai marcar aquele gol. Porém, o City é muito bem formado e ele se encaixa perfeitamente, pois ele recebe a bola, mata a jogada com o gol, ajudando assim o time a ganhar. Se você pegar um time menores ou mais fracos, que eu vou dar um exemplo, o Bahia. Não, sem querer amargoar, mas eu considero o Bahia um time fraco. Se a gente colocar o Haaland no Bahia, as chances de ele marcar gols são menores, pois no City ele tem companheiros que, como o De Bruyne e o Rodri, que ajudam a criar simplesmente algumas jogadas muito insanas. Já, por exemplo, no Bahia não teria esse jogador, teria que pegar a bola e sair correndo, praticamente. Uma opinião minha é que o Haaland jogava muito melhor no Borussia, pois ele lá ia ajudar a jogar jogadas e pegava a bola lá atrás. Pois aqui, o Haaland é aquele jogador matador, homem de área com um físico bom, ao invés de um Neymar que dribla, marca e cria jogadas. Ou seja, claro, eu não estou comparando ele, só estou dizendo que é um fato. Uma comparação que existe há um certo tempo é entre o Haaland e o Mbappé. Não vou dizer que é melhor e nem comparar os dois, pois um ganhou uma Copa do Mundo numa seleção muito boa e não foi nem o principal, e talvez um top 3, e outro ganhou a Champions num time excelente que simplesmente estava insano. Claro, não tem como comparar os títulos, pois Copa do Mundo é melhor, mas porém nenhum jogador não tem como se comparar uma França com uma Noruega e um PSG com a própria Manchester City. Então não vou falar isso. Mas também, é como eu disse, é dependendo da o jogador se encaixar no time, pois algum time prefere que jogador completo que ajude nas jogadas e outro marcador. Mas cortando esse assunto, o Haaland é um jogador matador, pois ele tem poucos toques na bola por jogo. Mas tem o seguinte, na minha opinião, ele talvez não seja craque mais ou menos, pois um goleador, eu gosto muito de FIFA, eu acredito que vocês também. Se você jogar entre amigos, geralmente vai ter aquele lá, City, Manchester City, Real não vou poder, pois seria um time apelação. Mas eu acredito que o Haaland seria o de menos no Manchester City, a não ser que vai jogar numa 4-1-4-1, mas é tal. Mas colocando o FIFA de lado, no jogo entre Real e City, o norueguês não marcou nenhum gol. Ele ficou em quinta posição na avaliação do jogo em casa e em sexto lugar no Bernabéu. Mesmo o time goleando o Real Madrid, ele não ficou nem no top 3 assistências. Mas claro, o gol é a coisa mais importante do jogo, e é óbvio, pois sem ele você não pode ganhar. Mas se o objetivo do jogo é marcar o gol, eu não estou falando que ele é um jogador ruim. Porém, não estou falando isso ele não é tudo isso que estão falando. Porém, ele bateu o recorde de maior artilheiro em uma temporada, então sim, ele é um ótimo jogador.
Mas se eu te perguntar nesse exato momento, o que é um jogador craque pra você? Você me responderia o quê? Aquele jogador que tem aquele passe magistral, que deixa alguém livre na cara do gol? Ou aquele cara que sai driblando todo mundo? Ou você, aquele cara que aparece toda hora pra chutar ou fazer um passe? Se você me respondeu isso, me sinto dizer, mas você está errado. Pois nessa lógica, nenhum zagueiro, lateral, goleiro ou outra posição poderia ser considerado craque. Por exemplo, você não vai chamar Manuel Neuer de um jogador simples por não fazer gols. Ou um Van Dijk, por exemplo. Ou chamar CR7 e Ibra de ruim, por não dar aqueles passes geniais. Ou chamar, por exemplo, o Modric e o Casemiro por não sair neblando. Pois considerar alguns craques não deve ser comparado com CR7, Messi e Neymar, e sim com o jogador de suas posições. Por exemplo, eu não posso comparar o Neuer com o CR7 ou o Neymar, pois tem mais um tem mais gol e assistência. Eu não vou comparar um Van Dijk com o Neymar por não ter taxa de drible menor. Ou em sim, eu terei que comparar, por exemplo, com o Sérgio Ramos, Maldini e Delite e etc, pois são jogadores da sua posição. Mas voltando para o assunto, eu considero sim, ele é um craque, pois mesmo não dando muito toque na bola, ele é um jogador matador. Então pensando nisso, os zagueiros adversários não vão querer deixar espaço livre para ele respirar ou dar espaço para chutar, ou ficar deixando ele na cara do gol muitas horas. Então fazendo isso, a marcação fica mais pesada e consistente nele, fazendo assim, deixando muitos jogadores sobrando espaços. E uma coisa que eu falo, por exemplo, é que espaços vazios gera gols. Mas como assim espaço vazio gera gols? Então, por exemplo, se você tem um espaço vazio e você quer completar, algum jogador vai ter que arrumar esse espaço vazio. E você, a partir do momento que você vai nesse espaço vazio, um jogador vai ficar livre. Se você tocando para esse jogador livre, vai ser dois jogadores livres com um comparado sem uma marcação. Ou seja, esse jogador que tá. Se essa pessoa que fez o passe saber para frente, vai ser dois jogadores livres sem nenhuma marcação, fazendo assim a chance de gol ser melhor. E nesses fatos, algum jogador vai ter que arrumar o erro desses zagueiros tentando consertar. E se eu não consertar, vai ser simplesmente três jogadores contra algumas marcações, fazendo assim a vantagem numérica ser maior para o time. Mas então, como eu estava dizendo, o Haaland simplesmente é um jogador que, se você acompanhar o jogo do Manchester City, ele se sabe que ele se movimenta muito bem, o jeito que ele se comporta é diferenciado. Pois é um jogador que ele sempre, desde a época do Salzburg, ele jogava bem. Só que você tem que comparar que são casos, como eu falei, são casos e casos. Tem jogadores que se encaixam melhor em times complexos e tem jogadores que se encaixam menor em time complexo. Pois eu vou dar um exemplo aqui de um time, que é o próprio Paris Saint-Germain. O que adianta você ter um time como Paris Saint-Germain, ter vários craques como Mbappé, Messi, Neymar, ou Sérgio Ramos, Marquinhos, Thiago Silva, Hakimi nas zagas que já teve, ou o meio-campo até que bom, que eu não lembro agora os jogadores, se não é um time bem formado. Que é o mesmo exemplo que eu falei. O Real Madrid não é aquele time que ele tem o melhor jogador de posição. Ele tem jogadores bons. Por exemplo, se você comparar os melhores volantes da atualidade, eu consideraria o Kimmich ou o próprio Rodri, mas eles não têm. Quem que você consideraria os melhores meio campo da atualidade? Eu colocaria De Bruyne, o Bellingham, que é do Real Madrid, isso, e tem outro jogador, mas eu tô falando top 2. No ataque, ponta esquerda, depende. Atualmente temos o próprio Vini Júnior, temos o Luiz Dias, que tá jogando muito, e o Mbappé. Então, eles têm um. No centroavante, eles estão tendo o Mbappé e o Haaland, que são os dois melhores da atualidade, na minha observação, ou o Joker lá que surgiu e tal. Já na ponta direita, o ponto direita pode ser Salah, um dos melhores, o Messi, ou por exemplo o Saka, que estão jogando muito. Eles não têm, eles têm o Rodrigo, mas jogam bem. Não falando que o Rodrigo joga bem, não joga mal. Na zaga, quem que eles têm? Rudiger, Alaba e o Militão. Militão é eu acredito, seja um dos melhores. Mas entre os dois, o Rudiger e o Alaba, eu consideraria que, por exemplo, eu acho que o Delite joga muito. O Kim Min-jae, quando tava no Napoli, tava jogando muito bem. E os jogadores, etc. Mas também tem a comparação, por exemplo, lateral esquerdo. Lateral esquerdo, na minha concepção, seria Afonso Davies ou o próprio Theo Hernandes. Na lateral direita, eu consideraria o Arnold ou o próprio Walker. Então, eles não têm aquele time que tem o melhor jogador de posição, mas é um time bem formado. Então, não precisa ter o melhor jogador para ter um time consistente.
Esse é meu ponto de vista, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. E só para contextualizar, eu considero sim o Haaland um craque. Mas então se você discorda, comenta aí e deixa o like no vídeo, se inscreve. Mas então, galera, eu vou falar que esse vídeo não ficou tão bem editado igual aos outros. E porque eu fiz meio na pressa, pois domingo, que era o dia que eu ia gravar o vídeo geralmente, que eu já deixo preparado pra terça, eu tava aproveitando com a família. E daí, hoje que eu vim fazer o vídeo, eu tive algumas coisas pra fazer e eu não consegui gravar geralmente cedo. Por exemplo, agora, nesse exato momento, são 9h30, ou seja, é um horário meio tarde, porque eu tenho que dormir também. E eu não vou conseguir, o vídeo não ficou tão bem produzido igual aos outros, beleza? Eu espero que vocês entendam. O próximo fazer bem mais produzido, pelo menos pra compensar. E deixa o like.